Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de Jesus reine sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Quero deixar neste momento uma palavra aos nossos corações, falando sobre a igreja vencedora e a sua missão. E o texto que eu quero usar como base dessa reflexão é em Atos, capítulo 5, versículos 38 e 39, que nos diz assim: Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Esse texto aqui é um parecer de Gamaliel, um fariseu conceituado, e ele aqui dá essa orientação aos demais fariseus. Por quê? Os apóstolos eles haviam sido presos por pregar o nome de Jesus, e aqui eles estão discutindo o que fariam com os apóstolos. Então Gamaliel se levanta e dá essa orientação aos demais, e ele até cita outras duas pessoas que se levantaram com um grupo. O primeiro era Teudas e o segundo era Judas, o Galileu. Estes com um grupo de revolucionários, querendo fazer alguma coisa, mas tanto Teudas como Judas, o Galileu, aquilo que eles intentaram não prosperou, não teve continuidade. Então Gamaliel ali fala aos demais: se esta obra não é de Deus, se esta obra é de homens, ela vai perecer, ela vai acabar. Mas se é de Deus, nós vamos nos encontrar lutando contra Deus. E ali então todos concordaram. E o que me chama mais atenção é que nós vemos aqui de fato uma igreja vencedora, uma igreja que cumpriu e tem cumprido a sua missão. Sabe por quê? Porque de fato esta obra é de Deus. Diferente de Teudas, diferente de Judas o Galileu, o movimento que eles idealizaram morreu de Jesus não. Jesus ele veio, Jesus ele entregou a sua vida, ele ressuscitou e deixou uma missão para aqueles homens que se estende até nós como igreja. E a igreja ela tem sido vencedora durante anos, entrando pelos séculos e tem destruído barreiras, tem quebrado grilhões. A igreja de Jesus tem sido vencedora, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às ameaças de morte. A igreja de Jesus ela tem vencido, porque a obra ela é de Deus, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós cremos que nós somos a igreja de Jesus, nós fazemos parte do corpo de Cristo, tendo Ele como cabeça. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, é Ele que nós amamos, é Ele que nós servimos. E nós sabemos que a igreja de Jesus, a noiva do Senhor, ela já tem o seu destino certo. A igreja de Jesus, ela já é predestinada. A igreja de Jesus, meus irmãos, ela já tem definido qual que será o seu futuro, que é os céus, a eternidade com o seu noivo. E nós precisamos de fato ser igreja, nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem nos orientado para que nós possamos também chegar ao nosso destino, na eternidade, estar com o nosso Senhor para todo sempre, aleluia. Então, para que de fato nós sejamos esta igreja vencedora, nós temos uma responsabilidade como cristãos. Nós, como filhos de Deus, servos do Senhor, nós temos algo a fazer, nós temos algumas atitudes como filhos de Deus. E eu percebo que a primeira responsabilidade nossa como cristãos, nós que fomos alcançados por essa graça, nós que somos essa igreja vencedora, temos que analisar, nós temos que prestar muita atenção à nossa maneira de viver. Se você voltar um pouquinho lá em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47, a Bíblia vai falar como os primeiros cristãos eles viviam. Ali existem alguns princípios, características de uma igreja saudável, de uma igreja verdadeira, e nós temos que nos atentar para estes princípios.
dentre eles a perseverança na doutrina, a perseverança na palavra de Deus. Nós somos uma igreja, a igreja ela é vencedora quando ela persevera na palavra, quando ela não negocia a verdade, ela não se deixa ser iludida por ideologias, ela não se deixa ser iludida por falsas verdades do mundo, enganos, mentiras de Satanás. Mas nós temos uma verdade, essa verdade é Jesus, e Jesus ele é a única verdade. Meus irmãos e irmãs, não existe outra verdade. Jesus é a única verdade. E nós pregamos a este Jesus, nós anunciamos este Jesus que é a única verdade. Então que nós possamos perseverar na palavra do Senhor, que possamos vivê-la, praticá-la, e certamente nós, sendo assim, seremos essa igreja vencedora. Uma outra característica era a comunhão daqueles irmãos, um povo que tinha tudo em comum, que compartilhavam, ajudavam os necessitados, uma igreja que se preocupava com o próximo, uma igreja que de fato tinha relacionamento. Nós temos que ser essa igreja, o nosso estilo de vida tem que ser esse. Nós temos, meus irmãos e irmãs, que nos relacionar uns com os outros, nós temos que nos ajudar, chorar juntos, nos alegrarmos juntos. Nós temos que saber que eu posso contar contigo e você pode contar comigo. Isto é viver em comunhão. O Senhor tem nos chamado para viver esta unidade, ainda mais nesses dias de isolamento. Uma outra característica daquela igreja era a oração. Era uma igreja que orava, era uma igreja fervorosa na oração. Meus irmãos, uma igreja vencedora, uma igreja que não perece, uma igreja que ora, é uma igreja que tem relacionamento profundo, íntimo, verdadeiro com o seu Senhor. Nós precisamos nos levantar e nós temos que amar a oração. Nós temos que ter prazer, alegria, satisfação em acordar pela manhã e estar aos pés do nosso Senhor e ali derramar a nossa alma, ali derramar o nosso coração. Que possamos ser essa igreja que ora, que clama, essa igreja que vai até Deus em súplica, sabendo que tudo aquilo que ela pede em nome do Senhor Jesus, Ele responde, Ele concede. Nós precisamos ser uma igreja alegre. Era outra característica, né, daquele povo, um povo alegre, um povo que mesmo em meio às perseguições, mesmo em ameaça de morte, eles não deixavam de se alegrar em Deus. Porque a alegria de Deus não depende da circunstância, não depende daquilo que nós estamos vivendo, mas a nossa alegria é ao Senhor, é Deus em nós, é sua presença em nossas vidas. Que você receba essa alegria, que você possa ser renovado em Deus e viver desta maneira em nome de Jesus. E aquela igreja vencedora também tinha uma característica, que eram os sinais e os prodígios. Irmãos, nós cremos que através do nome de Jesus, a autoridade que Ele já nos deu, é para nós os sinais, os prodígios, os milagres, as maravilhas, o mesmo poder que atuou através de Jesus aqui na terra, curando os cegos, ressuscitando os mortos, o mesmo poder que agiu através dos primeiros apóstolos da igreja do Senhor, é o mesmo poder que está conosco, a presença do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco. E ele, de fato, sim, é o poder de Deus. Ele é o próprio Deus em nós, para podermos viver sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Que através da sua vida, os sinais, os milagres aconteçam. O Senhor já te deu poder e autoridade para você viver grandes coisas no Senhor. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração neste momento. Nós fazemos parte de uma igreja vencedora. Esta obra, ela é do Senhor, e não existe nada que irá parar a obra do Senhor. Não serão as perseguições, não serão leis, não serão governos, não serão políticos, não serão vírus. Nada poderá parar essa igreja vencedora, porque
habita em nós o próprio Deus, que nos dá ânimo, coragem, que nos dá coragem para continuar caminhando e trilhando no nome de Jesus, que é poderoso para desfazer cadeias. Portanto, que nós recebamos este poder, que nós sejamos cheios deste poder, desta graça, que o Espírito de Deus inunde o seu coração onde você está. E saiba que nós somos igreja do Senhor, esta obra é do Senhor. E nós temos uma responsabilidade de orar, de ler a palavra, de ir até Deus em oração e derramar a nossa alma. Que o Espírito Santo de Deus enche os nossos corações com poder e graça. E que nós não venhamos parar, que nós não venhamos desanimar, mas que saibamos que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores.